Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados pelo Coronel Douglas MacGregor, veterano de combate, autor e ex-assessor sênior do Secretário de Defesa dos Estados Unidos. Muita coisa está acontecendo agora com a guerra na Ucrânia. Trump está promovendo um novo plano de paz, e grande parte da oposição parece vir da Europa. Muitos dos argumentos por trás dessa posição afirmam que a segurança essencialmente exige o máximo possível de dissuasão para a Ucrânia. Quero começar perguntando se o senhor acha que há foco excessivo na dissuasão quando se trata de restaurar a segurança na Europa. Afinal, antes de os países da OTAN chegarem, derrubarem o governo da Ucrânia em 2014 e iniciarem a incursão, não havia realmente nenhuma ameaça da Rússia à Ucrânia. É claro que a dissuasão é um componente importante, mas o senhor acha que ela está sendo supervalorizada neste caso? Acho que a discussão é ridícula. O império de mentiras que foi construído ao longo dos últimos 3 anos e meio pelo Ocidente para justificar esta guerra inútil e destrutiva contra a Rússia, às custas da Ucrânia e de seu povo, está começando a desmoronar. E acho que vai se desfazer cada vez mais rápido a cada semana que passa. A situação na Ucrânia chegou a um ponto em que nem o mentiroso mais habilidoso em Washington, Londres, Paris ou Berlim consegue esconder a realidade do público. As forças armadas ucranianas estão se desintegrando, estão em colapso. Oficiais superiores estão se rendendo junto com milhares de seus homens. Agora, pelo que me dizem, há uma discussão aberta sobre avançar contra Kyiv, com tropas ucranianas realmente se movendo em direção à cidade para se livrarem de Zelensky e de seu governo corrupto. Portanto, não tenho certeza se essas ideias fantasiosas de alcançar a paz por meio de algum tipo de acordo que Washington elabore e que eventualmente receba apoio europeu ainda são realistas ou mesmo relevantes. Acho que os acontecimentos estão superando a capacidade do Ocidente de acompanhá-los. Neste ponto, sempre volto à solução mais óbvia e inteligente desde o início, que foi o Tratado de Estado Austríaco. O Tratado de Estado Austríaco não tinha como objedir nada. The Austrian State Treaty was not worried about deterring anything. The Austrian State Treaty was a solemn obligation. O Tratado de Estado Austríaco foi uma obrigação solene de se desvincular da OTAN, impedir que forças estrangeiras se estabelecessem em território austríaco e manter apenas o contingente necessário para a segurança e a estabilidade interna da Áustria. E nada além disso. Isso funcionou muito bem. Não acho que os soviéticos tenham tido posteriormente qualquer interesse em voltar à Áustria. E, francamente, acho que em algum momento voltaremos a revisar a situação ou as condições dos anos 50, e as pessoas talvez repensem muitas das decisões tomadas naquela época. Talvez isso tivesse poupado a Alemanha de ficar dividida por todas aquelas décadas. Quero dizer, simplesmente não sabemos. Tenho certeza de que em algum momento teremos acesso ao que está nos arquivos em Moscou e provavelmente aprenderemos mais sobre o que foi dito lá. Mas o meu ponto é que esta guerra na Ucrânia está chegando ao fim. As coisas estão desmoronando. Todo o tecido da enganação profundamente enraizado no Ocidente está deixando de existir. Todos os políticos que foram generosamente recompensados financeiramente por manter a ficção de que havia uma guerra sendo travada na Ucrânia contra uma Rússia agressiva e perigosa estão desaparecendo, porque a Rússia não tem interesse em guerra conosco. Nunca teve. A verdadeira questão será: quais são os interesses da América? Em algum momento teremos que responder essa pergunta. Temos agido como se nossos interesses fossem nós simplesmente estadíamos nesta semana. Mas eu acho que o que vai acontecer, em resposta à sua pergunta mais ampla, é que as pessoas vão dizer: espere um minuto. Nós temos um único interesse agora na Europa Central e Oriental. Esse interesse é, acima de tudo, restaurar boas relações com Moscou. Porque se você não conseguir construir um relacionamento melhor com Moscou, então terá dificuldade em manter a segurança na Europa. Acho que essa é a percepção que está surgindo.
E acredito que, eventualmente, a alternativa para a Alemanha chegará ao poder em Berlim. E eles entendem isso. Eles querem sair desse tipo de atoleiro em que nos metemos ao mentir para entrar nesta guerra. Então é isso. So, that's it. Bem, parece que Washington está tentando se ajustar a essas novas realidades ao se distanciar da guerra. E todos nós conhecemos a retórica de Trump, de que esta não é a guerra dele. Mas na Europa, parece que estamos indo na direção oposta. Em vez de reduzir a retórica e nos prepararmos para algum tipo de acordo pós-guerra, parece que estamos passando da retórica de ajudar a Ucrânia para a retórica de uma guerra direta. Eu diria que já estamos, em certa medida, travando uma guerra secreta. Já passamos do Falkev Procurismo. A retórica vinda da Alemanha é de que a Rússia está se preparando para atacar até 2029. No Reino Unido, eles adiantaram essa data, dizendo que é uma ameaça existencial vinda da Rússia e presumindo que teriam que lutar até 2027. Enquanto isso, o novo chefe do exército na França argumentou que o país deve se preparar para perder seus filhos em uma guerra contra a Rússia. Ou seja, há uma linguagem muito forte sendo usada. Ninguém realmente define como seria uma guerra com a Rússia ou o que significaria vitória contra a maior potência nuclear do mundo. Mas, de qualquer forma, a retórica de guerra está se intensificando. O que você acha disso? Eles estão preparando suas populações para a guerra? É apenas um aviso à Rússia? Ou realmente acreditam no que estão dizendo? Não acho que eles necessariamente acreditem nisso, mas dirão qualquer coisa que os ajude a se agarrar ao poder. E neste momento, o controle deles sobre o poder está desmoronando. Acho que esse é o verdadeiro problema. Os globalistas que governam a Europa estão desesperados para justificar sua existência e manter seu poder. Se você admitir que a guerra na Ucrânia está perdida, que não há meios de mudar esse resultado e que deveria, em vez disso, se concentrar em restaurar sua própria produtividade e prosperidade econômica, você não vai permanecer no poder. Será removido, porque as pessoas nesses países já estão concluindo que não querem lutar uma guerra contra a Rússia. Quer dizer, é por isso que quando ouço esses comentários ridículos, eu sempre digo, bem, e quanto a todos os postos de recrutamento que foram montados em Oslo, Estocolmo, Amsterdã, Berlim, e as dezenas de milhares de voluntários correndo para se alistar no exército para a grande cruzada contra a Rússia, bem, eu não vejo isso. Você vê, não vejo nenhuma evidência de que isso esteja acontecendo. Não vejo nenhum interesse nisso. É tudo bobagem. Quando isso cair a ficha, pessoas como Kallas, que anda por aí dizendo que a guerra na Ucrânia vai acabar quando todos os russos saírem da Ucrânia, ela é uma tola e motivo de riso. Vai levar um tempo para isso ser assimilado, mas está começando. Estamos no início desse processo. E os russos não precisam mover um dedo. Todos esses governos serão removidos. Eles vão à falência porque não conseguem se sustentar com base nessas mentiras. Mais uma vez, o império das mentiras está desmoronando. Essa é a verdadeira história de sucesso para os russos no leste da Ucrânia. Os russos não têm interesse em marchar mais para o oeste. Quem, em sã consciência, quer tomar conta de qualquer coisa na Europa hoje, muito menos da Ucrânia Ocidental? É um fardo enorme. Não há vantagem nisso. Não há grandes recursos a serem obtidos e as populações de lá são problemáticas. Então, por que alguém iria querer fazer isso? Acho que isso ainda não foi completamente assimilado, mas acredito que está começando. Bem, em toda a Europa não temos grandes centros de recrutamento enviando nossos jovens para essa guerra. Mas na Alemanha, o chanceler Merz pediu a Zelensky que não permitisse que jovens ucranianos deixassem o país. Ou seja, eles devem permanecer lá, seja para ajudar a economia ou, claro, para serem enviados às trincheiras para matar russos.
Além disso, em outros lugares do Ocidente, há políticos defendendo pressionar Zelensky a reduzir a idade de recrutamento ou até deportar ucranianos para que possam novamente preencher as trincheiras. Como você vê, depois que essa guerra acabar, até que ponto você acha que os ucranianos irão, digamos, se voltar contra os europeus? Porque eu já vi um comunicado recente à imprensa. Não, desculpe, foi um tweet da ex-secretária de imprensa de Zelensky. E ela estava argumentando que não deveríamos ouvir os europeus. Eles não têm estratégia, nem armas, nem dinheiro, nem influência. Por que continuamos deixando que eles... Por que estamos ouvindo eles? A única coisa que vem da Europa agora é continuem lutando, morrendo um pouco mais. No máximo, podemos fazer a Ucrânia perder um pouco mais devagar. Mas isso não é uma estratégia. E está começando a parecer cruel agora que estamos ao fim muito brutal desta guerra. Acho que há uma probabilidade muito maior, num futuro próximo, de vermos soldados e policiais poloneses e alemães reunindo e deportando à força ucranianos do que de qualquer guerra contra a Rússia. Acho que tanto os poloneses quanto os alemães estão cansados de todos esses jovens ucranianos se sustentando às custas dos governos da Polônia e da Alemanha e gostariam que eles fossem embora, gostariam que voltassem para casa. Portanto, acredito que isso é muito mais provável no curto prazo do que qualquer outra coisa. Agora há uma preocupação de que certos elementos na Ucrânia, e estou falando de um número pequeno, possam lançar ataques terroristas na Alemanha, Polônia, França, Grã-Bretanha e outros países em retaliação pelo que consideram uma traição. Quer dizer, isso não é impossível, mas isso só reforça a necessidade de deportar os ucranianos. E, francamente, se você não deportar esses ucranianos e não os enviar de volta para casa quando essa guerra terrível finalmente chegar ao fim, não acho que a Ucrânia sobreviverá. Ela precisa de mão de obra. Precisa que os ucranianos voltem e repovoem o que restar da Ucrânia. E eu não sei como isso vai ser. Mas a cada dia que passa, me parece que o mapa elaborado por Medvedev se torna cada vez mais atraente, porque isso significa que uma grande parte do que chamamos de Ucrânia Ocidental é, de alguma forma, anexada ou confederada com a Polônia. Se isso for necessário para que os poloneses empurrem os ucranianos de volta para a Ucrânia, acho que os poloneses provavelmente concordariam com isso. Porque, novamente, todos os eventos futuros agora precisam ser vistos à luz de dois outros desenvolvimentos muito importantes: a desintegração da União Europeia e a desintegração da OTAN. Essas coisas estão em jogo. Foi interessante. Mais cedo hoje eu estava ouvindo Blinken, o chamado secretário de Estado, que não parece passar muito tempo sendo secretário de Estado, e que também está atuando como assessor de segurança nacional e comandando a equipe do Conselho de Segurança Nacional na Casa Branca. E ele insistia que os europeus eram ingratos e indignos do nosso apoio, porque estavam reclamando sobre o possível uso do poder militar americano contra a Venezuela. Mas ficaram felizes em nos ver usar mísseis Tomahawk e outras armas contra os russos na Ucrânia. É uma justaposição bastante estranha, porque estamos falando de duas partes do Império das Mentiras. A ideia de que a Venezuela representa qualquer tipo de ameaça para nós? Não. A Venezuela é um grande centro de drogas? Não. A Ucrânia não é um interesse estratégico vital para os Estados Unidos. Nunca foi, nunca será. O melhor que poderíamos esperar na Ucrânia era um fim precoce do conflito e a restauração de algum grau de estabilidade política, econômica e social naquele país. Esse sempre foi o interesse que tivemos. Os europeus, e infelizmente pessoas em Washington que também faziam parte do campo globalista, viram a guerra na Ucrânia como uma oportunidade de destruir a Rússia, de prejudicar Putin, assim como pessoas insensatas em Washington estão vendo a oportunidade de remover Maduro, como se removê-lo fosse resolver algum problema para nós em qualquer lugar da Venezuela. Não vai.
Sabe, quando você começa a tentar remover governos, quando começa a tentar destruir a estabilidade e a ordem em qualquer nação, goste você ou não, assume riscos enormes. E foi isso que fizemos na Ucrânia. Agora estamos prestes a pagar o preço. Não acho que vai sobrar muito dinheiro para ninguém. Não acredito que os europeus vão conseguir as centenas de milhões ou bilhões de dólares dos russos que eles querem. Eles querem roubar do Banco Central em Bruxelas, mas não acho que isso vai funcionar. Quanto mais rápido a Ucrânia desmoronar, mais rápido essa guerra chegará a uma conclusão óbvia. E menor será a probabilidade de os europeus assumirem os riscos associados a pegar o dinheiro que pertence à Rússia e redistribuí-lo para o crime organizado no oeste da Ucrânia, que é na prática o que existe agora. A Ucrânia é um estado de crime organizado. Já não é mais um estado-nação viável. Então eu gostaria que as pessoas parassem de falar sobre as coisas estúpidas e começassem a fazer a pergunta: como podemos encerrar isso rapidamente, para que possamos começar a restaurar alguma medida de ordem e estabilidade neste lugar que chamamos de Ucrânia? Ninguém parece querer ir por esse caminho. E se isso for verdade, então o mapa de Medvedev é o resultado mais provável. Porque os russos não vão ficar esperando que o resto de nós decida o que vamos ou não apoiar na Ucrânia. Eles também têm interesse na estabilidade lá. Eles querem um fim para isso. Gostariam de retomar uma relação comercial razoável, não apenas com a Ucrânia, mas também com a Polônia, a Alemanha e o restante da Europa. Então eles agirão por conta própria. É por isso que acho que toda essa discussão agora no governo Trump é irrelevante. Porque desde o início, Donald Trump, independentemente do que diga, quer que algo aconteça porque quer estar no centro disso. Ele se importa muito com o que chamamos de forma genérica de aparências. Ele quer ser o centro, quer ser adorado, quer ser glorificado como o grande homem que trouxe a paz. O problema é que ele fez o oposto. Ele se juntou às mesmas pessoas que condenou e criticou enquanto concorria à presidência. Não há diferença entre sua administração e Blinken e o resto desse pessoal e o que eles fizeram sob Biden. Então agora, o que tudo isso significa? Acho que novamente, a cada dia que passa, o império das mentiras desmorona. Eventualmente tudo virá à tona, tudo vai parecer ruim. E isso vai ter um impacto nas urnas, se não antes disso nas ruas. Bem, veja, mais uma vez, não há recrutamento. Nota-se, porém, que os europeus, pelo menos, estão falando em desenvolver a capacidade de lutar contra a Rússia. Agora, não se deve subestimar o potencial industrial da Alemanha. Mas quão realista é para a Alemanha realmente construir um exército do zero para lutar contra a Rússia? Novamente, tanto em termos de equipamento quanto de efetivo. Atualmente é uma discussão séria. Hoje leva 10 anos para construir um aparato militar. Basta olhar para uma década inteira. É preciso observar onde estivemos nos últimos 35 ou 40 anos. Veja o aparato militar que temos, e não é preciso ser um gênio para perceber que a maior parte do que possuímos, e a forma como estamos organizados para lutar, a estrutura da guerra, o paradigma da guerra, tudo isso mudou. Agora, quem está organizado e preparado para lutar de forma diferente no futuro, em comparação com a maneira como lutamos no passado? A resposta rápida é a Rússia. E nós? Não estamos. Ainda estamos longe disso. Vai levar tempo. Então esse é o primeiro ponto. A segunda coisa é que quando chegou a notícia a Berlim e Viena, na Áustria, em 1815, de que Napoleão Bonaparte havia desembarcado, que tinha voltado de Elba e estava a caminho de Paris, havia 140 mil alemães prontos para se voluntariar para lutar no exército prussiano. Eles não puderam aceitar todos os voluntários. Havia disposição para lutar. Os austríacos estavam passando por algo semelhante, mas demoravam mais. Os austríacos nunca foram tão eficientes quanto os alemães, então planejavam formar um exército de 300 mil homens. No fim, sabemos o que aconteceu.
Waterloo, aquela campanha e tudo mais, e Bonaparte nunca teve muita chance de manter sua posição, como acabou se confirmando. Mas o meu ponto é, qual foi a diferença? Todos estavam prontos para se voluntariar e lutar contra outra invasão francesa. Por quê? Porque os franceses haviam invadido, eles haviam estuprado, saqueado e pilhado. Havia uma animosidade e antipatia profundamente enraizadas, não apenas em relação aos franceses, mas também em relação a esse homem, Napoleão, que havia desencadeado o inferno sobre a Europa por anos. Isso não existe agora em nenhuma das capitais da Europa, nem entre suas populações. E este exército russo, se algo ficou claro durante esta guerra, apesar das mentiras contadas sobre ele, este exército russo não tem nenhuma semelhança com os exércitos soviéticos da Segunda Guerra Mundial. Eles não se comportaram como os exércitos soviéticos, de forma alguma. Se for o caso, eles têm uma relação mais próxima com a Rússia czarista, que estava longe de ser perfeita. Mas veja bem, se você olhar para o czar, assim como se olhasse para o Kaiser em Berlim, todas essas pessoas eram humanitárias em comparação com aqueles que vieram depois delas. Muito bem, então não há um movimento popular para se opor à Rússia. E isso vai se tornar cada vez mais evidente. Mas você vai ver na Europa um movimento crescente de apoio à expulsão dos estrangeiros. Tirar os ucranianos é um problema. O que você vai fazer com todos os turcos, árabes e africanos que estão entre vocês? Eles nunca vão se assimilar. Nunca vão se tornar europeus, não querem ser europeus. Na verdade, eles estão lá para transformar a Europa em algo que eles desejam, em vez do que os europeus querem. Essas são questões muito mais sérias. E eu continuo a insistir. Ouçam o professor David Betts. Se você ainda não o convidou para o seu canal, deveria. Deixe-o falar com você sobre o potencial de mudança revolucionária e agitação na Grã-Bretanha, porque muitas das observações dele podem ser aplicadas ao continente. Não é uma correspondência perfeita, mas merece atenção. É aí que está o futuro. O futuro está na defesa da civilização ocidental dentro da própria civilização ocidental, não em uma guerra com a Rússia. Isso é simplesmente absurdo. That's just nonsense. Bem, você mencionou que nossos exércitos estão pouco preparados para uma guerra com a Rússia. Então, novamente, ter uma guerra direta não parece uma boa ideia. Mas como você acha que a OTAN será remodelada depois desta guerra? Porque existem duas hipóteses. Uma é que agora acordamos, vamos reconstruir a OTAN e tornar a Europa poderosa novamente, ou você acha que a OTAN vai começar a se desintegrar depois que esta guerra acabar? Eu acho que isso já começou a desmoronar. Só vai se tornar oficial nos próximos meses. Não é algo em que de repente acordamos uma manhã e o lugar inteiro colapsa. Será um desmoronamento lento, mas em algum momento, os prédios em Bruxelas, os prédios em Mons, estarão vazios, simplesmente vazios. E os europeus perceberão, como já disse em mais de uma ocasião, e acredito nisso com toda sinceridade, exatamente o que Charles de Gaulle disse: os americanos não vivem na Europa. A Grã-Bretanha é uma ilha. Então onde isso deixa a Europa? Isso deixa a Europa para os europeus. E o outro problema que sempre afligiu a OTAN, não devo dizer sempre, mas certamente durante a maior parte de sua existência, é que a visão estratégica de Madrid ou Roma é diferente da visão estratégica de Berlim ou Helsinki, que agora faz parte da OTAN. Em outras palavras, as ameaças que são vistas e levadas a sério em uma área da Europa não são as mesmas em outras áreas do continente. O que isso realmente sugere é que, em vez de tentar reunir todos esses estados europeus em um grande conglomerado, acho que veremos o surgimento de alianças regionais de segurança, onde há de fato uma comunalidade de interesses. Será uma comunalidade estratégica, cultural, racial e até religiosa, porque sabemos pela história que raça, religião, idioma e cultura se sobrepõem. Sempre foi assim. Não é uma combinação perfeita, nunca foi, mas há sobreposição.
Portanto, é muito mais fácil para alguém em Berlim compreender a perspectiva de alguém em Estocolmo do que para alguém em Lisboa compreender a perspectiva das pessoas em Viena, na Áustria. Esses são apenas fatos. Então algo diferente surgirá, e isso precisa acontecer por insistência ou por iniciativa dos próprios europeus. Lembre-se, Eisenhower disse que quando assinamos o Tratado do Atlântico Norte, se isso existir em 10 anos, teremos falhado. Ele via a missão dos Estados Unidos como a de promover produtividade, prosperidade e paz, e acreditava que isso inevitavelmente levaria à nossa retirada da Europa. Só que decidimos que gostávamos de ficar por lá. Passamos a ver a Europa como parte do nosso império. Em outras palavras, éramos como os romanos que olhavam para a Grécia e reconheciam que as cidades-estado gregas eram a base da nossa civilização, do nosso modo de vida. Era assim que os romanos viam a situação e a interpretavam nesses termos. No fim, os gregos pediram ajuda para expulsar os bárbaros macedônios de seu país, e os romanos ficaram porque disseram: estamos aqui, não vamos voltar. Vocês precisam se comportar, parar de brigar entre si e se tornar parte do Império Romano. E assim, pelos próximos 500 anos, foi isso que eles se tornaram, parte do Império Romano. Bem, hoje somos um pouco mais modernos em nosso modo de pensar e compreender o mundo. Não há nada que possamos fazer para resgatar a Europa em uma guerra total com a Rússia, além de ajudar a destruir a própria Europa. E eu diria que isso é verdade desde os anos 70, porque nunca tivemos o poder militar convencional que limitasse uma guerra com a União Soviética a um nível puramente convencional. Então, em algum momento de cada simulação ou exercício militar, havia uma troca nuclear. E sabe o que acontecia como resultado disso? As simulações terminavam porque todos entendiam: veja, nós acabamos de bombardear Moscou com armas nucleares. Moscou está nos bombardeando. Acabou. Olha, nós temos que sair disso. Não há futuro nisso. Os russos não querem isso. Nós não queremos isso. Os europeus não querem isso. Estou falando do povo europeu. Eles querem viver em um ambiente pacífico e ordenado. Querem ter seus países e viver neles como preferirem. Não estão interessados em ser mandados por von der Leyen ou qualquer outra pessoa em Bruxelas. Eles não querem isso. E não deveriam ter que aguentar isso. Mas precisam de segurança, e a visão de segurança de cada pessoa vai ser um pouco diferente. Então acho que acabamos com estruturas organizacionais regionais que atendem às necessidades das pessoas em uma determinada região. Quero dizer, se você voltar o suficiente na história europeia, volte a 1866, é por isso que Bismarck lutou contra o desmembramento da Áustria-Hungria. Ele dizia que não havia solução melhor naquele momento para os problemas dos povos que viviam na Europa Central e Oriental do que o Império Habsburgo. Ele dizia: podemos não gostar disso, mas é melhor do que a alternativa, que poderia ser o caos. Bem, acho que você vai ver uma conclusão semelhante surgir em algum momento entre os europeus. O que vamos fazer em vez da OTAN? Agora, outra coisa a ter em mente é que não há ninguém com qualquer visão ou capacidade de previsão em Washington. Então, simplesmente esqueça. Não há ninguém que pense em termos de como o futuro poderia ser e onde poderíamos nos encaixar. Os americanos sempre podem apoiar e ajudar os europeus a conceber um futuro diferente, mas não devemos liderá-lo. Portanto, se o interesse fosse realmente suspender, ao menos temporariamente, a dissolução da OTAN, o que deveria acontecer em Washington é muito simples. O presidente Trump deveria dizer: precisamos de um europeu no comando militar e de um europeu no cargo de secretário-geral. Vamos nos retirar desses papéis. Isso não significa que estamos saindo 100%, mas significa que não devemos conduzir vocês para o futuro. A Europa precisa encontrar seu próprio futuro. E isso inclui algo além da OTAN, um tipo diferente de relação de segurança. Mas não vejo ninguém em Washington pensando nisso.
Washington é uma Áustria reacionária da década de 1840, agarrada ao seu império, tentando reprimir qualquer oposição à mudança. É isso que Washington é. Washington não é a Prússia, e não é a Alemanha prussiana. Não é o Estado coeso e estável que a Alemanha prussiana foi. Hoje somos mais parecidos com o Império Austro-Húngaro. Uma coleção de minorias, todas gritando por poder, controle e influência. Estamos apenas tentando administrar isso, o que é praticamente tudo o que podemos fazer neste momento. Mas em vez de enfrentarmos o que deveríamos fazer em casa, estamos por aí destruindo qualquer coisa e qualquer um em qualquer lugar que pareça desafiar nossa dominância, nossa hegemonia. Esse é o problema. Quero dizer, toda a luta agora, financeira e economicamente no mundo, é para preservar o sistema baseado no dólar. Todos os bilionários que cercam Donald Trump neste momento estão dominando nossa vida política. Eles se tornaram bilionários como resultado do sistema financeiro que surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Só que agora passamos de um modelo capitalista produtivo para um modelo altamente financeirizado, em que ninguém produz nada. Apenas movimentamos fundos e as pessoas coletam taxas de transação. Foi assim que os bilionários se tornaram bilionários. E eles estão no comando. Eles vão continuar montando esse cavalo até ele cair, a menos que alguém intervenha e diga, vocês têm que sair daqui. Precisamos de americanos em Washington que se preocupem com a sobrevivência dos Estados Unidos e do povo americano, seja lá o que isso signifique agora. Não estamos ouvindo muito sobre isso. O Congresso não se importa. Todo mundo está aí tentando ganhar dinheiro, tentando se enriquecer. É por isso que você vê Marjorie Taylor Greene e outros agora falando abertamente sobre simplesmente ir embora, porque eles veem que não há esperança. Tudo está comprado. Tudo gira em torno do autoenriquecimento. Isso não é um governo, isso é uma empresa em funcionamento. É uma entidade corporativa que está sugando a vida dos Estados Unidos. Então acho que o que estou tentando dizer aos europeus, e sei que muitos europeus ouvem seu programa, é que neste momento não somos capazes de agir e oferecer nada racional. Esse é o problema. Minha última pergunta é: para onde você acha que os Estados Unidos estão indo como resultado disso? Porque após a derrota no Afeganistão, as pessoas apontavam que isso foi prejudicial para a credibilidade e tudo mais. Mas, novamente, isso poderia ter sido considerado um erro muito longo e poderoso, sim. Mas ainda assim, o erro de um hegemon. Não é como se o hegemon tivesse deixado de existir. Mas a derrota da OTAN na Ucrânia é muito mais significativa, porque toda a ideia da OTAN pós-Guerra Fria, a expansão da OTAN para buscar uma hegemonia coletiva, era gradualmente empurrar a Rússia para fora da Europa, administrar o declínio da Rússia, forçar a Rússia a se ajustar a novas realidades cada vez piores para si mesma. Essa era a ordem unipolar. Esse era o objetivo da OTAN. Era a manifestação da unipolaridade. Uma Europa sem um país, que por acaso era o maior do continente. Mas agora que a OTAN foi derrotada na Ucrânia, como você acha que os americanos vão reagir? Porque eu conheço os europeus. Eles esperam que nós... Parece que estão percebendo que a ordem pós-Guerra Fria acabou, que a Rússia reafirmou sua posição. Mas acho que eles esperam que, de alguma forma, voltemos ao período da Guerra Fria, com uma forte contenção da Rússia. No entanto, a Rússia já não é realmente o principal oponente. Alguns até perguntariam por que ela precisa ser um oponente. Mas a ideia de que voltaríamos a esse modo de Guerra Fria, em que os americanos se firmam na Europa e despejam todos esses recursos, eles fizeram isso depois da Segunda Guerra Mundial, mas não tanto agora. Eles têm outras prioridades. Então, o que isso significa para os Estados Unidos? Como isso vai se desenrolar? Não apenas com o Trump, porque ele é um tipo diferente de figura política, mas para onde você vê as tendências na América caminhando? Bem, acho que há duas respostas para a sua pergunta.
É preciso distinguir os americanos da classe de elite de globalistas que atualmente nos governa. Certo, então vamos falar sobre os americanos. A maioria dos americanos, em qualquer dia comum, se você se aproximar deles em Kansas City, ou Seattle, Washington, ou Des Moines, Iowa, e perguntar, o que você acha da OTAN? O americano médio diria, o que é isso? Eles não estão envolvidos. Bem, você sabe, temos tropas na Europa. Sim, eu sei. E por que estamos na Europa? Bem, já se passaram 80 anos desde a Segunda Guerra Mundial e ainda estamos tentando impedir que os russos maus invadam. O americano médio olharia para você e diria, o quê? O que estamos fazendo lá? Acho que o que estou tentando dizer é que o cidadão americano médio está principalmente focado no que acontece dentro dos Estados Unidos. Essa é a grande frustração agora, não apenas com Donald Trump, mas com Washington em geral. As pessoas estão dizendo, espera aí, 70% dos americanos estão se virando como podem. Eles vivem de salário em salário. O que vocês estão fazendo a respeito disso? Sabe, ouvimos todo mundo dizer, estamos trazendo de volta empregos e indústrias, vamos restaurar a produtividade. Ok, mas o que vocês realmente fizeram? Aí o presidente aparece e diz, vou permitir que a Arábia Saudita traga seus próprios trabalhadores para estabelecer uma empresa em solo americano. Mas eles não querem nenhum trabalhador americano. Então vamos deixá-los ter vistos H-1B. Em outras palavras, estamos fazendo exatamente o oposto do que Trump disse que faria. Os americanos se sentem cada vez mais traídos. Não são apenas os democratas, não são apenas os republicanos, é todo o grupo. E cada vez mais, as pessoas estão ouvindo os dois partidos e dizendo, sabe, não importa o que façamos, acabamos com o mesmo resultado. Já não há tanta diferença assim, apesar do que possam afirmar. Essa é uma parte da resposta. A outra parte, eu acho, é observar o que as elites estão dizendo. Esse homem, Witkoff, e ao que parece Kushner como seu parceiro, nenhum dos dois foi oficialmente nomeado para qualquer cargo. Eu nem sei se eles têm autorizações de segurança ou se sequer são capazes de obtê-las. E mesmo assim estão por aí negociando em nome do presidente Trump, representando o povo americano e o governo dos Estados Unidos. Sério? Isso não faz o menor sentido. Em outras palavras, por que ter um gabinete? Por que manter a fachada de um governo se você vai conduzir essa operação como se fosse uma extensão da sua família e dos seus amigos? As pessoas com quem você fez negócios que supostamente o salvaram da falência. Sempre foi assim? Não, não exatamente. Já tivemos um gostinho disso antes. Breves períodos em que esse tipo de coisa aconteceu. Mas isto é algo muito, muito diferente. E então você tem Witkoff aconselhando os russos, de acordo com essa última transcrição que está circulando sobre suas conversas com Peskov em Moscou. É assim que você cultiva Donald Trump. Como você o convence a fazer algo, dizendo o quanto ele é incrível, que é um líder maravilhoso, trazendo paz e felicidade e tudo mais. Consigo ouvir as risadas do Kremlin até aqui, e estou fora de Washington, D.C. É absurdo. Não faz o menor sentido. E então você ouve pessoas no Capitólio que estão irritadas e dizem, bem, se ele está representando a América, ajudar Putin a chegar a um acordo conosco é traição. Bem, sabe, não tenho certeza se eu chamaria isso de traição. É deprimente. Mas a questão é que temos muitas pessoas muito confusas. Temos pessoas que decidiram que a Rússia é esse inimigo permanente de tudo que é bom, de tudo com o que nos identificamos. Em outras palavras, nós somos os bons, eles são os maus. Para as pessoas no Capitólio, tudo é preto e branco. Por que é preto e branco? Bem, meus doadores veem dessa forma, é isso que está por trás de tudo. E o americano médio, o que o americano médio sabe sobre isso? Nada. Você sabe, George Kennan, quando estávamos envolvidos no Vietnã, tentou argumentar mais de uma vez que não deveríamos estar no Sudeste Asiático, no Vietnã, porque a maioria dos americanos nem sabia onde isso ficava. Há muita verdade nessa afirmação.
Cheguei à conclusão de que, se o eleitor americano médio não consegue identificar um lugar no mapa, provavelmente não há motivo para termos presença militar lá. Isso não significa que não devamos fazer negócios com todos. Veja, esse era o conceito original de Washington e das pessoas que fundaram o país. Eles queriam fazer negócios com todo mundo. Eles nunca foram isolacionistas, é um termo falso. Se você quer fazer negócios com todos, você não é um isolacionista. Mas então, graças à FDR e à catástrofe da Segunda Guerra Mundial, nos disseram que se você não está presente militarmente em todos os lugares, é um isolacionista. Bem, essa é uma fórmula muito diferente e acho que ainda não resolvemos isso. Então acho que todos nós vamos apenas ficar de lado e assistir tudo se desintegrar, e nisso incluo Washington. Isso não é apenas o começo do fim da OTAN e da UE. Esse processo já está em andamento há algum tempo. Isso vai acontecer. É também a desintegração das coisas em Washington, D.C., porque nada disso se apoia em uma base de racionalidade ou de interesse nacional. Temos algum interesse nacional na destruição do Irã? Não. Temos algum interesse nacional na destruição da Venezuela? Não. O que estamos fazendo? E os americanos, quando as coisas piorarem economicamente, quando nossa posição financeira se deteriorar ainda mais, essas perguntas vão surgir. E as pessoas que ofereceram as velhas mentiras como respostas vão cair. Então volto ao ponto de partida. O império de mentiras construído por Washington e seus aliados globalistas na Europa Ocidental está desmoronando. Não está desmoronando rápido o suficiente para o meu gosto, mas está desmoronando. Bem, parece que isso também está chegando ao fim deste lado do Atlântico. A propaganda está começando a parecer cada vez mais ridícula. Ainda temos líderes políticos aqui argumentando que os russos estão perdendo 5 vezes mais soldados do que os ucranianos, apesar de cercarem todas as suas cidades e dominarem em drones e artilharia. Já não faz mais sentido. Mas acho que esse é o problema de perder uma guerra. Eles não têm a chance de escrever a história depois. E acho que pode realmente haver alguma responsabilização. Muito obrigado. Sei que você está muito ocupado hoje, então agradeço por ter reservado um tempo. Claro. Obrigado. Tchau.